Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo nesse vídeo. Já chega deixando o joinha aqui, tá bom? Hoje nós vamos aprender a fazer esse vasinho mais verdinho do mundo todo. Simbora pro passo a passo? Então vem comigo. Meus amores, eu comprei esse vaso para fazer vaso, quebrou com tanto tempo que eu não usei, então antes de jogar fora, eu vou tirar proveito dele. Eu já tenho aqui a minha massa de cimento com isopor. Se você não sabe, eu vou deixar aqui fixado nos comentários e tem na descrição desse vídeo também, tá? Essa massa é muito legal porque ela gruda bastante nas superfícies. Então eu fui colocando massa ali onde eu determinei que fosse a frente do vaso, né, do meu vasinho de sapo. Então, eu fui colocando massa, pressionando devagar ali, fazendo todo o preenchimento. Eu fui completando até a metade do vaso, deixei a parte ali de baixo bem arredondada. Já quis fazer o preenchimento labial, marquei ali onde vai ficar a boca dele e acrescentei massa ali. Ali vai ser a parte de baixo da boca. Já fui puxando com a espátula, fazendo toda a colagem. Puxei em diagonal e depois fui ajeitando ali aquela parte ali para ficar bem arredondada. Fiz um rolinho de massa, agora eu vou colocar aqui, será o lábio superior. Não se preocupa, você vai conseguir colar com certeza. É só ir colocando com calma, você vai pressionando os dedos ali até fazer toda a união e com a espátula também você faz toda a colagem. Deixa eu te mostrar como é que fica, ó. É desse jeito, tá vendo? Você precisa de uma base, só uma estruturazinha ali para você fazer todo o preenchimento depois, não se preocupe. Deixei secar por 24 horas, agora eu vou tirar essa estrutura toda do vasinho. Já preparei a massa de cimento com isopor e agora eu vou fazer esse preenchimento que eu mencionei, que iríamos fazer, né? Tô colocando ali um pouco de massa nas laterais para aumentar a parte da bochecha dele. É bom que você tenha uma foto para que você possa se inspirar ali, você vai saber exatamente olhando onde você tem que fazer preenchimento, tá? Fiz na parte do queixo, na parte do lábio, na parte superior, coloquei massa para que ficasse bem arredondado, bem com cara de sapinho mesmo. E agora com a espátula eu vou fazer a marcação ali da boca, onde nós tínhamos colocado o preenchimento. Nas laterais com o dedo eu espremi ali para fazer as covinhas, tá bom? Eu suspendi um pouquinho aí para você dar uma olhada como é que fica ali o fundo, né? Não tem absolutamente nada e a gente vai encher aquele vão ali todo com a massa. Você vai colocar a massa lá dentro e vai juntar nas paredes todas ali para fazer a colagem. Eu fiz mais ou menos numa espessura de um dedo de massa, tá? Não precisa ser muito fina, mas também não precisa ser nada muito grotesco. Então, o ideal é que você coloque massa e que você cole em toda ali a superfície, tá bom, gente? Eu quis fazer esse ganchinho de uma outra forma, né? Diferente das outras que eu tenho feito anteriormente. Peguei um pedaço de arame, fiz essa letra e aí eu inseri ali dentro da massa, tá? Você pode tentar fazer aí de uma forma que fique bem seguro e não vai deixar você desesperado com medo de que seu vaso caia. Então, prepara aí e faça uma coisa bem forte, tá? Para fazer a parte dos olhinhos, eu peguei uma caixinha ali de luva só para ser o apoio mesmo, mas você pode usar o que você encontrar para que te ajude nessa tarefa, quase missão impossível. Fiz duas bolinhas médias, algo que ficasse bem proporcional ao contexto ali da carinha do sapinho. Então, eu fui fazendo toda essa colagem com a espátula e vou deixar secar por 24 horas, tá? Gente, aqui choveu tanto que essa peça ficou alguns dias aqui na minha mesa e acabou ficando muito rígido. E aí eu tô tentando dar aqueles recortes de cada dia antes da cobertura com a massa. Então, assim, faça também, tá? Essa massa foi feita com cimento, um pouco de areia e um pouquinho de argamassa. Aqui na descrição desse vídeo ou fixado nos comentários, tem link ensinando a fazer essas massas todas que eu uso aqui, tá bom? Fica muito grande se eu ficar ensinando sempre nos vídeos, então é ideal que vocês assistam a esses vídeos para vocês aprenderem. Nessa parte do olhinho aqui, a parte de dentro, né? Eu coloquei um pouco de preenchimento ali para ficar bem arredondado. Arredondei ali as quinas também, dei uma fortificada legal. Afinal de contas, é uma peça que vai ficar pendurado, né, gente? Nessa peça eu não fiz o buraco de drenagem, mas faça. Eu vou usar aqui no local que não vai chover e eu não vou usar para plantar esse vaso, tá bom? Vai ser só um cachepô, então não fiz buraco. Quis fazer um vaso super simples para que a gente possa não perder muito tempo modelando ele, nem colocando muitos detalhes, né?
Então, assim, eu cobri ele completamente com a massa, fiz o preenchimento labial, onde já tínhamos deixado já uma profundidade, um enchimento. Então, eu só fiz cobrir mesmo e deixar no formato que a gente já tinha feito. Passei a massa dentro também dele, cobri todo o isopor com cimento, deixei tudo fortificado para que eu tivesse uma segurança no que eu estou fazendo. Cobri todo o meu vaso, agora é aquele momento que a gente faz os detalhes, né. O que você quiser colocar aí no seu sapinho, coloque, ele vai ficar lindo com certeza. Fiz umas bolinhas ali com a massa e fui colocando ali nas laterais. Com a ponta do dedo eu fui fazendo a colagem, é muito fácil de fazer, tá. Não é só colocar a bolinha lá não, tá, como eu sempre falo. Coloca a bolinha, com a ponta do dedo úmida, você consegue fazer toda a colagem, essa união ali, para não parecer que seja uma coisa que está grudada nele de fato. Tem que ser uma coisa que você olhe, que você entenda que faz parte ali do couro dele, né. Então, presta bem atenção. Eu sempre falo, cada detalhe, cada finalização que vocês fazem nas peças de vocês vai supervalorizar ou desvalorizar o trabalho. Fiz uma minhoquinha com essa massa e coloquei em volta ali do olhinho dele para dar esse contorno, tá? Eu acho que fica muito legal. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo super especial para vocês que vão compartilhar esse vídeo. Quero agradecer a vocês por todo esse carinho, pela confiança, pela consideração. Gente, eu fico muito feliz porque através disso que vocês fazem, outras pessoas vêm para cá e conhecem o nosso trabalho e fazem também o trabalho. É muito legal porque isso tudo não fica só em nós, né? A gente compartilha as coisas boas que Deus nos deu. Continuem fazendo isso, hein, gente? Conto com vocês, tá bom? Bom, deixei secar a peça e no dia seguinte dei aquela lixadinha assim básica, dei um banho e aí vem a parte da pintura. Como vocês sabem, eu uso tinta de parede na cor branco neve. Vou deixar card aqui para vocês poderem adquirirem. Podem confiar sobre a compra, tá? São lojas onde eu mesma comprei, então estou divulgando para vocês. Muitas pessoas aqui no canal pediram para eu fazer isso, então eu estou fazendo. Eu até acho muito legal porque eu posso estar divulgando exatamente aquilo que eu uso, tá? Então podem confiar. Fiz um verdejo, fiz um verdinho ali e com esses pincéis maravilhosos que eu comprei. Gostei muito desses pincéis, gente. É uma das coisas que eu mais falo, são eles. E tô passando ali, né? Já tinha feito aquela base branca toda. Eu quero que vocês pintem do jeito que vocês quiserem, tá? Tem uma foto, se vocês acharem melhor, para que vocês possam seguir a pintura. Ou usem a imaginação de vocês, né? Porque vocês são demais. Tenho certeza que vai ficar muito lindo esse vaso de vocês. Tô pintando de preto ali o fundo do olhinho dele. Fiz de verde claro a cor dos olhinhos dele. Depois eu passei ali um pouquinho de branco. Carimbei ali a íris dos olhos, na direção que eu achei que ficasse legal. Peguei o pincel, coloquei um pouquinho de tinta, depois eu dei uma respingada de tinta ali na parte de baixo, ali, só para fazer um efeito mesmo. E aí fui continuando ali com a minha criatividade, dei várias salpicadas de preto. Eu acho que esse lance do preto ali no vasinho verde dá um contraste muito legal. Pintei também na parte de dentro já, porque essa tinta é de piso, né? Então ela tem um emborrachado que eu gosto muito e já dei uma impermeabilizada ali com ela mesma dentro do vaso. Pintei por trás também ali do vaso. Finalizei com aquilo que não pode deixar de fazer, que são as gotinhas de luz, tá? Repara que eu coloco na mesma direção, do mesmo lado, uma bolinha maior, uma bolinha menor. Continuei colocando manchinhas em todo o meu sapinho, deixando ele o sapinho mais lindo do mundo todo. Eu achei muito fofo, gente. Eu gostei demais de ter feito esse sapo. Ficou a coisa mais linda. E aí finalizei usando resina à base de água, tá? Eu sempre uso ali o meu secador para secar mais rápido. Enfim, finalizamos o nosso vasinho mais lindo do mundo todo. E eu espero muito que você tenha gostado. Quero muito que você faça também. Nada de ficar aqui só assistindo, hein? Quando você fizer, me marca nas redes sociais. Aqui tem link de todas as redes sociais na descrição, no banner aqui em cima também. Verifica se você é inscrito aqui, curta, compartilhe, conto com vocês, tá bom? Não esqueçam também de ativar o sininho, assim todas as vezes que eu colocar vídeos novos, tu vai ser notificado. Se você ainda tiver um tempo, assista esse vídeo aqui que eu vou estar te indicando, tá? É só você clicar no quadradinho que você vai direto para ele. Um beijo grande, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.